Olá, que bom que estamos juntos novamente para mais um tempo de reflexão na Palavra de Deus. Eu espero que Deus fale ao seu coração através desse tempo. Eu andava muito angustiado com tudo de ruim que tenho visto acontecendo no mundo ao nosso redor. Tenho visto cada vez mais um clima de intolerância política e religiosa, violência e radicalismo se espalhando por todos os cantos, democracias consolidadas se deteriorando, flertando com o autoritarismo populista, famílias e amigos se ofendendo em redes sociais por causa de diferenças de ideias, descaso de governantes para com a pandemia, potencializando os números de mortes, além de fome, desigualdade, esfriamento espiritual e tantas outras coisas que infelizmente fazem parte do nosso dia a dia. Esse sentimento ruim, essa angústia, me levou à palavra de Deus em busca de conforto e respostas para mim mesmo. E em minha busca, Deus falou ao meu coração através de alguns textos bíblicos, alguns textos nas Escrituras, que eu gostaria de ler e compartilhar com vocês, e compartilhar um pouco daquilo que Deus falou comigo através dessa busca pessoal. E um dos textos se encontra no Evangelho de João, que eu leio agora, e diz assim: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Nos últimos momentos da vida de Jesus, antes dele ser entregue nas mãos das autoridades para ser crucificado, morto, Jesus disse essas palavras para os seus discípulos. Ele preparava-os para o que estava por vir. Jesus os escolheu para que eles fossem instrumentos de transformação do mundo através da pregação do Evangelho da salvação. Jesus estava preparando-os para uma missão maior que eles teriam pela frente, testemunhar tudo aquilo que eles estavam vivenciando e que ainda vivenciariam com Jesus. A missão não seria fácil, pois, segundo as próprias palavras de Jesus nesse texto, o mundo odeia os seguidores de Jesus. Mas que mundo é esse do qual Jesus está falando? Por que esse mundo odeia tanto Jesus e seus discípulos? Ao dizer mundo, e que o mundo odeia os seus discípulos, Jesus não está se referindo ao mundo como universo criado por Deus, a criação. Também Jesus não está se referindo ao mundo como humanidade de forma geral. Jesus chama de mundo um sistema corrompido de valores que domina a mente e o coração de muitas pessoas e que faz com que elas vivam um estilo de vida completamente pervertido, distante de tudo aquilo que Deus planejou para o ser humano e para a criação quando Deus criou todo o universo. Ele se refere a um sistema perverso que faz com que o ser humano perca completamente a sua sensibilidade diante do mal e que distorce valores éticos e morais da sociedade, promovendo opressão e sofrimento na vida dos mais vulneráveis. Uma força que torna o ser humano cada vez menos humano. É esse mundo no qual nós vivemos também. O mundo repleto de desigualdades, injustiças, promiscuidades e insensibilidades. Um mundo que permite que milhares de crianças morram de fome todos os anos em campos de refugiado, enquanto jogadores de futebol e personalidades milionárias ostentam suas riquezas e extravagâncias, mesmo em meio a essa pandemia. Esse é o mundo no qual, em meio à pior pandemia dos últimos 100 anos, governantes brincam com a vida das pessoas, insistindo num negacionismo, contradizendo autoridades médicas e debochando de quem se arrisca na linha de frente para salvar a vida daqueles que estão morrendo nos hospitais. Governantes que desdenham do esforço colossal que cientistas têm feito para oferecer uma vacina que possa pelo menos mitigar os efeitos da pandemia e evitar mais mortes.
Governantes que colocam o ganho político em primeiro lugar, em detrimento do bem-estar dos cidadãos. Este é o mundo que odeia Jesus e que odeia os seguidores de Jesus. Esse é o mundo que é governado pelo príncipe das trevas, como bem explica o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios. Ele diz: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. De acordo com as Escrituras, existe uma força maligna que atua na mente e no coração daqueles que desprezam a Deus e que alimenta esse sistema corrompido que domina a vida de muitas pessoas. Uma força maligna que cega o entendimento das pessoas e as torna um rebanho conduzindo-os para a morte espiritual. E esse mundo nos odeia Jesus também. Mas talvez você esteja pensando agora, depois de tudo que eu falei, e o conforto que você está buscando nas Escrituras para a sua angústia? Com tudo isso que você acabou de dizer, como é que isso conforta o seu coração? Como que esse texto bíblico lhe dá alento diante dessa situação tão tenebrosa? E é isso que eu quero dizer para você agora. Sim, eu encontro conforto nas Escrituras. Primeiro, porque apesar de sermos vítimas desse mal, nesse texto bíblico encontramos Jesus dizendo que nós não pertencemos mais a este mundo. Jesus deixa claro para os seus discípulos: não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Ou seja, nós não somos mais escravos desse sistema corrompido e pecaminoso que domina a mente e os corações de muitas pessoas. Vivemos no mundo criado por Deus, somos parte do mundo constituído pela humanidade, mas não somos mais dominados por esse sistema corrompido pelo pecado. Jesus nos escolheu e nos resgatou deste mundo do qual nós não fazemos mais parte. O apóstolo Paulo explica melhor isso dizendo assim: não faz muito tempo vocês estavam atolados naquela velha vida podre do pecado. Haviam permitido que o mundo, esse sistema corrompido ao qual Jesus se refere, haviam permitido que o mundo, que não sabe nada a respeito da vida, dissesse a vocês como viver. Enchiam os pulmões com a fumaça da incredulidade e exalavam desobediência. Todos nós já nos comportamos assim, fazendo o que queríamos, a nossa própria vontade. Estávamos todos no mesmo barco. Esse texto foi lido na versão A Mensagem de Eugene Peterson. Nós estamos nesse mundo, mas nós não fazemos mais parte desse sistema corrompido chamado de mundo, de mundano. Sofremos as consequências dessa corrupção, sim, mas não somos promotores dela. Nós éramos desse mundo, mas não somos mais. Isso traz alento ao meu coração. Quando eu olho para o que está acontecendo, eu percebo que eu já não faço mais parte disso. Porque eu sou especial? Não. Porque Jesus me resgatou dela. E esse é o segundo ponto que eu vejo nas Escrituras. Em segundo lugar, eu encontro conforto ao continuar lendo o texto de Paulo, pois ele deixa claro que Deus não desiste da criação. Deus não desiste de nós. Paulo diz assim, ele continua dizendo no texto de Efésios: graças a Deus ele não perdeu a paciência, nem nos exterminou. Em vez disso, com a sua imensa misericórdia e seu amor extravagante, ele nos abraçou, tirou-nos da nossa vida presa pelo pecado e nos fez vivos em Cristo. Fez tudo isso por conta própria, sem qualquer ajuda da nossa parte. Ele tomou sobre si, ele nos tomou para si e nos concedeu um lugar nos altos céus, na companhia de Jesus, o Messias. Não é demais? Apesar de todo o mal que percebemos nesse mundo,
Deus não desistiu da sua criação e de suas criaturas e oferece um caminho de redenção. Jesus continua salvando. Diferente de mim, Deus não perdeu a paciência. Por causa da sua misericórdia, Ele continua resgatando o pecador desse sistema corrompido que domina este mundo. E isso traz alento ao meu coração, de que nem tudo está perdido. Isso me faz entender que apesar do caos no qual vivemos, há esperança, pois Deus está salvando. Deus continua estendendo a mão e a cada dia Ele transforma a vida daqueles que Ele tem resgatado. E ainda mais, quando eu olho para esse texto e para as Escrituras, eu encontro motivação em meio a este caos, porque as Escrituras dizem também que Deus age neste mundo através de nós, daqueles que foram resgatados. Deus age através de mim, Deus age através de você. Permanecemos nesse mundo porque Jesus nos deu uma missão: participar com Ele do resgate daqueles que ainda estão sob o domínio do Deus desse século. Paulo explica isso, ele diz: agora Deus nos tem onde sempre quis, tanto neste mundo como no próximo. Ele quis derramar sobre nós graça e bondade em Cristo Jesus. A salvação foi ideia e obra dele. Nossa parte em tudo isso é apenas confiar nele o bastante para permitir que ele haja em nossa vida. É um imenso presente de Deus. Não somos protagonistas nessa história. Se fosse o caso, andaríamos por aí nos vangloriando do que fizemos. Não, nada fizemos, nem nos salvamos. Deus faz tudo e nos salva. Ele criou cada um de nós por meio de Cristo Jesus e a Ele nos unimos nessa obra grandiosa, a boa obra que Ele deseja que executemos e que faremos bem em realizar. A percepção dessa graça e misericórdia sobre a nossa vida, a consciência de que não pertencemos mais a este mundo corrompido, pois Jesus nos resgatou dele, deve afetar profundamente a nossa vida, pois isso traz um alívio imediato ao nosso coração, saber que não fazemos mais parte desse sistema dominado pelo mal. Vivemos neste mundo criado por Deus e somos parte desse mundo formado pela humanidade, mas não fazemos mais parte desse sistema corrompido que destrói e que odeia Jesus e seus discípulos. Agora, nós estamos aqui porque somos instrumentos de Deus para abençoar aqueles que ainda sofrem por causa deste mal. Servos de Deus e coparticipantes da obra salvadora que Jesus continua fazendo, pois Ele ainda continua resgatando, salvando vidas desse sistema corrompido. Nós não promovemos mais a injustiça, mas na medida em que nos deparamos com a injustiça, como a desigualdade, o mal, nos tornamos agentes de Deus, agindo de maneira completamente diferente, mesmo que isso faça com que este mundo nos odeie. De forma prática, isso significa ser pró-vida enquanto este mundo é pró-morte. Isso significa promover a justiça ao invés de colaborarmos com a injustiça, mesmo que em níveis diminutos, menores, nos quais nós estamos envolvidos no nosso lar, na nossa vizinhança, na nossa sociedade. Quando o seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã, estiver angustiado com tudo que você tem visto de ruim ao seu redor, lembre-se, você não pertence mais a este mundo. Você está neste mundo para ser bênção. Deus já tem tudo sob controle e Ele está resgatando aqueles que viverão com Ele em um mundo restaurado por Cristo. Quando você estiver triste, como às vezes a gente fica mesmo, quando vê tantas coisas acontecendo, pense que em breve estaremos de volta ao nosso verdadeiro lar, na casa do Pai Celeste, onde o mundo será diferente. Por enquanto, sejamos fortes, mesmo que sendo odiados por esse mundo, pois o mundo que nos aguarda é cheio de amor. Que Deus
te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.